Olá, você que nos acompanha aqui pelas ondas da Rádio Melodia. Aqui quem vos fala é o evangelista Everton, nessa transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão. Nós vamos juntos aqui até as 20h30 da noite, como acontece em todas as noites de quarta, sextas e domingos, com palavras abençoadas para a sua vida, que vão trazer edificação. Também tem louvores aqui que vão alegrar o seu coração e preparar o seu coração para uma palavra hoje da parte do Senhor no finalzinho. Eu tenho certeza que você será abençoado. O presbítero Alaí vai trazer uma palavra diretamente do céu para a tua vida, para a tua família. Então, fique ligado conosco. Se você está vendo pelo YouTube, curta essa transmissão, compartilhe com quem você achar que vai ser proveitoso, né? Vá lá no grupo da família e coloca, olha, ouça aqui essa transmissão. Você pode também escolher entre as várias transmissões que estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. É só você ir no perfil AD Viçosa no YouTube e você vai encontrar também material de escola dominical para crianças, um vasto acervo de materiais edificantes para a tua vida. Logo depois dessa transmissão, você pode correr para o Instagram e também no Facebook. Lá você vai procurar pelo perfil AD Viçosa _oficial e você vai participar conosco de uma live abençoada dirigida pelo pastor presidente, nosso querido pastor Getúlio. Você vai ter essas lives lá acontecendo segunda, quarta, sexta e também aos domingos. Siga o nosso perfil e aproveite para seguir também o perfil da nossa mocidade lá no Instagram e também no Facebook. O perfil é Umadev Viçosa. Você vai ver que tem material ali para você ser abençoado. Você vai poder interagir conosco através dessas plataformas digitais nesse tempo em que os templos aqui em Viçosa estão ainda de portas fechadas em virtude do enfrentamento à pandemia do coronavírus. Sem perda de tempo, nós vamos ouvir agora uma palavra pelo nosso querido amigo evangelista Marcos. A paz do Senhor para os irmãos e as irmãs e para todos aqueles que estão nos ouvindo. Você que ainda não serve a Jesus, que neste momento você possa receber aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, você possa receber a paz de Cristo sobre a sua vida, sobre o seu coração, porque Jesus, somente Ele, é o príncipe da paz. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Essa pandemia tem nos impossibilitado de estarmos nos templos, na igreja, para estarmos adorando, cultuando ao nosso Senhor. Mas se nós não podemos ir até a igreja, o Senhor Jesus, Ele vem até nós. Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Creia que aonde quer que você esteja, o Senhor Jesus, Ele vai te visitar, porque Ele te ama, Ele tem uma grande obra a realizar na sua vida. Capítulo 1 do livro de Romanos, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
apóstolo Paulo declara: não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que ele tem prazer, satisfação, alegria, que ele se sente honrado por conhecer e por pregar o evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não me envergonho daquilo que é poderoso. Porque outrora Paulo perseguia a igreja. Era um carrasco com os cristãos. Outrora Paulo, ele sentia ódio pelo evangelho. Mas o dia que ele teve encontro com Jesus, o dia que Jesus foi ao encontro de Paulo, Paulo deixou de sentir ódio e começou a ter prazer, satisfação, começou a ter alegria, começou a amar o evangelho, porque agora ele começou a desfrutar dos benefícios que o evangelho traz para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que depositam a sua fé, a sua esperança na pessoa de Jesus. Por isso, eu quero compartilhar sobre alguns benefícios que o poder do evangelho ele traz para aqueles que confiam, para aqueles que entregam a sua vida para o Senhor Jesus. O primeiro benefício que o poder do evangelho traz é mudança de vida, transformação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás. Tudo o Senhor faz novo. O evangelho tem poder de trazer mudança no seu casamento, mudança na vida do seu filho, da sua filha, mudança no seu lar, na sua família. O evangelho, ele tem poder de lançar fora tudo aquilo que não presta e fazer com que as coisas mudem dentro da sua família, dentro do seu lar, dentro da sua vida. Quantas pessoas que já estão conformadas com a situação que elas estão, já se entregaram. Não se entregue para os problemas, entregue os seus problemas nas mãos de Jesus, porque Jesus ainda tem solução para a sua vida. Jesus ainda tem libertação, Jesus ainda tem transformação. Tem um ditado que diz: pau que nasce torto vai morrer torto. E às vezes a pessoa aplica esse ditado à sua vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, as coisas aconteceram assim, e vai ser assim mesmo, eu já estou conformado. Não dê ouvido para a voz do diabo, porque nas mãos do Senhor não há coisa torta que não se endireite. Nas mãos do Senhor não há nada caído que Ele não possa colocar de pé. Nas mãos do Senhor não há nada difícil que Ele não possa fazer. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele é poderoso para fazer ao seu favor. Segundo benefício que o evangelho traz, o evangelho ele traz paz. Quantas pessoas perturbadas, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas que vivem em guerra contra si mesmas. As pessoas não têm paz. Mas Jesus é o príncipe da paz. E aonde você estiver neste momento, o Senhor, Ele quer derramar paz sobre o seu coração. Ele quer cessar os conflitos. Ele quer cessar as brigas. Ele quer cessar toda a confusão, porque Ele é o príncipe da paz. Jesus disse que a paz que Ele proporciona, o mundo não tem essa paz. Por quê? Porque o mundo rejeitou
e tem rejeitado o príncipe da paz. E só tem paz quem aceita Jesus na sua vida. Só tem paz, só deita em paz, só levanta em paz aquele que tem Jesus como príncipe da paz na sua vida. Para de sofrer, para de ficar batendo cabeça daqui e ali, para de querer resolver as coisas do seu jeito. Deixa Jesus tomar frente da sua vida, porque Ele é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer. Terceiro benefício que Jesus ele traz através do Evangelho: perdão dos pecados. O pecado é saboroso, mas as suas consequências são amargas. O pecado, ele alegra a sua carne, mas um dia a sua alma ela vai ser atormentada por causa do pecado, porque o pecado ele mata. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, em outro capítulo, que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus tem solução. Ele tem o sangue dele que nos purifica. Ele tem o sangue dele que nos santifica. Ele tem o sangue dele que nos limpa, que nos lava. Somente o sangue de Jesus, ele traz perdão para os nossos pecados. Tem pessoas que dizem que não tem pecado. E a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. Reconheça que você é pecador, porque nós somos pecadores. Mas Jesus tem perdão para os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando viu aqueles 4 jovens que trazia ali um amigo paralítico, Jesus disse para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E todo mundo ali começou a murmurar dizendo: Jesus está cometendo blasfêmia, porque só Deus pode perdoar. E por que Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados? Aquele jovem não foi lá buscar perdão de pecado, aquele jovem foi buscar cura. Mas Jesus sabia que a maior necessidade que aquele jovem tinha era o perdão dos pecados. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, você pode até entrar no céu paralítico, mas sem perdão de pecados, você não pode entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. É possível o homem ele desfrutar de todas as maravilhas deste mundo, mas ele só vai poder desfrutar do céu. Ele só vai poder desfrutar da eternidade com Cristo se os seus pecados forem perdoados. E só Jesus ele tem poder para perdoar. A nossa maior necessidade é o perdão dos nossos pecados. E Jesus, ele é poderoso. Jesus é fiel. Jesus, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, nós reconhecemos as nossas iniquidades, ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, de toda a impureza. Outro benefício que o Evangelho ele traz é a salvação. A salvação é a certeza da vida eterna. É a certeza de que um dia nós vamos morar no céu com Jesus. O corpo vai para o pó, mas a alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. E é em vida que nós escolhemos o caminho a seguir. Se você tem tomado caminhos errados, se você tem desprezado o Evangelho, a sua alma está caminhando a ir para o inferno. E se você morrer hoje, você vai para o inferno. Mas se você abrir o teu coração, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você reconhecer que você é pecador, você pode ter certeza que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Você pode ter certeza que você vai passar a ser templo do Espírito Santo. Você vai sentir no seu coração essa certeza
de que descendo a sepultura, o corpo vai para a sepultura, mas a sua alma, ela vai para o encontro com Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o outro benefício que o Evangelho, ele traz, é a alegria, é o prazer de viver. São tantos benefícios que eu poderia estar aqui compartilhando, mas o tempo não nos permite, mas que você possa dar esse primeiro passo, que é de entregar a sua vida para Jesus. Abra o teu coração e a alegria, a paz, o perdão de pecados, a salvação vai te alcançar. Aonde você estiver, você vai ser alcançado por esses benefícios que o Evangelho ele traz. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é religião. Evangelho é poder. Poder que muda, poder que transforma, poder que move. E este poder o Senhor quer que você experimente. Mas para isso, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Tem que abrir o seu coração e reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador. Amém? Eu deixo essa palavra e que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Você começa, vamos lá. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Pastor Lucas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, coisa linda. O choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça
floresça e não haja fruto na vida, e o produto da oliveira Cumprimento os irmãos e os ouvintes da rádio com a paz do Senhor. Quero dizer que para mim é uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez falando com os irmãos, transmitindo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Mesmo distantes, nós temos esse espaço para podermos estar falando e compartilhando as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Nesses dias de isolamento social, nós estamos propensos a passar por momentos que muitas vezes seria impensável ou não passaríamos se não estivéssemos vivendo esse momento, sendo coisas boas ou coisas ruins. Mas Deus, ele tem nos sustentado, e Deus, ele não muda, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. E a nossa fé, ela tem que permanecer firme, a gente tem que alimentar a nossa alma, o nosso espírito, e assim vamos vencer este momento com a graça de Deus. Sem muito me enrolar, sem muito demorar, convido os irmãos para ler comigo lá em 2 Samuel, capítulo 22, e os versículos 25, 26, até o versículo 29, que diz assim: E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. Vamos ler o 31 também, que diz assim: O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Esse capítulo 22 de 2 Samuel é um cântico de Davi, após ele ter vencido todos os seus inimigos, né? Depois que ele venceu ali 4 guerras contra os filisteus. E ele já tinha passado muitos momentos difíceis na casa dele, com o povo de Israel, e momentos que muitas vezes, alguns desses momentos eram devido ao pecado que ele tinha cometido lá atrás, quando ele se deixou levar pelos desejos da carne dele. E aqui a gente vê que Deus, ele é um Deus justo, né? Deus, ele nos retribui segundo o nosso coração, segundo as nossas atitudes. E Davi, ele cometeu um pecado muito grande ali quando ele cobiçou a mulher de Urias e armou contra Urias também. Então, ele pagou por esse erro, por esses pecados. Mas a gente vê que Davi, ele se arrependeu. Muitas vezes, quando a gente comete um pecado muito grande, às vezes não necessariamente um pecado muito grande, mas comete um pecado que nos aflige a mente e a consciência, o inimigo, ele usa de astúcia e nos faz pensar que não teríamos perdão, que não somos dignos de adentrar o trono de Deus, de falar com Deus e ter contato.
Mas a gente vê que Deus, ele retribui segundo o desejo do coração. Então, se você verdadeiramente se arrepende e verdadeiramente segue aquilo que Deus ordenou, segundo os mandamentos, segundo a sua palavra, que é a Bíblia, você adquire o perdão. Porque nós temos essa possibilidade, nós temos essa vitória de, se arrependermos, adquirirmos o perdão de Deus. Então, mas a gente vê que quando cometemos o pecado, sim, a gente vai sofrer as consequências daquilo. Mas o importante é verdadeiramente se arrepender e seguir os mandamentos do Senhor. Porque Deus, ele é perfeito, né? Como diz no capítulo 31, no versículo 31. Esse capítulo ele é maravilhoso, esse cântico. Então, se a gente for ler, dá para ler do 1 até o final, que é 51. É lindo. E aqui a gente vê um momento de adoração, né? E a gente vê que Deus, ele é o nosso rochedo, ele é a nossa cidade forte. É para Deus que nós devemos correr, que nós devemos buscar e nos derramar quando passarmos por momentos difíceis. Seja eles momentos difíceis decorrentes de causas comuns da vida ou de falhas que tivemos no passado, mas é Deus que vai nos dar o sustento, é Deus que vai ser a nossa cidade forte. Cidade forte é o quê? Para onde nós devemos correr quando precisarmos de ajuda. Então, muitas vezes a gente confia na nossa ajuda, nós acreditamos que teremos a ajuda de coisas terrenas, de pessoas, de família, de amigos ou de nós próprios, das nossas próprias forças. Mas a gente tem que entender que nós não somos nada sem Deus, que é Deus que vai fazer aquilo que nós precisamos no momento certo. E não é o nosso momento certo, é o momento certo de Deus. Então, que nós possamos depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Porque Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. E é Ele que vai tirar os empecilhos do nosso caminho, que vai nos fazer chegar no destino final. E eu agradeço a oportunidade, então, em nome de Jesus. Peço perdão pela minha voz, que eu estou muito gripada, mas não é Covid. É só uma gripe mesmo. E eu agradeço a minha oportunidade, então, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus possa te restabelecer aí, GCL. Né? Tão logo quanto possível você recupere saúde. Graças a Deus que não é nada de grave. Amados, vamos agora meditar na palavra do Senhor com uma reflexão final. Palavra de pregação do nosso querido presbítero Alair. Você fique ligado, não deixe nada distrair a sua atenção. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo nesta noite, presbítero Alair. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e quero agradecer ao evangelista Everton pelo convite para participar desta live, nesta oportunidade. Quero deixar aqui o abraço para todos os ouvintes, obreiros das nossas congregações e ao nosso amado pastor Getúlio. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que possamos estar falando aquilo que Deus quer nessa oportunidade através das nossas vidas. Quero compartilhar com os irmãos aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24, no verso 13. Quero ler alguns versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta oportunidade. Nos diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, no verso 13.
E eis que no mesmo dia iam 2 deles para sua aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e falando e perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tão tristes? Amados, nós queremos nesta oportunidade falar de algumas coisas que aconteceu com esses homens que estavam ali indo a caminho à sua cidade, de volta para suas casas, depois de uma ordem do Senhor Jesus, dizendo a eles que ficassem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E estes 2 discípulos, a Bíblia nos relata que eles estavam de volta ali para a sua casa, para a sua cidade, que distava alguns quilômetros ali de Jerusalém. E estes homens, eles estavam indo e falando acerca das coisas que tinha acontecido com Jesus. E esses homens estavam confiantes que Jesus poderia redimir a nação israelita. E esses homens, conversando entre si, ali de volta para a sua cidade, depois de um dia de espera, acredito eu, que eles estavam esperando para ver se via realmente Jesus, como algumas pessoas já o tinham visto e estavam ali esperançosos. E de repente esses homens foram tristes para suas casas, porque eles esperando ali Jesus, esperando algum sinal que Jesus lhes desse para que eles confirmassem a fé deles na promessa que Jesus havia feito a todos eles. Aqueles homens até então estavam assim desesperançados, voltando para suas casas sem uma resposta positiva. E nós, irmãos, vamos aprender aqui 2 lições com esses discípulos. Eles eram homens de Deus, homens que se diziam que estavam ali acompanhando Jesus, esperando na remissão a qual Jesus havia antes prometido a eles, e estavam aqueles homens andando ali de volta. Primeira lição que nos ensina aqui nessa palavra que nós lemos aqui, é que nós acreditamos no Cristo, mas não vivemos o que Deus nos deu através do poder da sua ressurreição. Aqueles homens, eles até falavam, eles até estavam acompanhando, ouvindo que Jesus estava pregando, anunciando naqueles dias. E eles ali conversando entre si, voltando para sua casa, falando acerca, e fazendo perguntas também um ao outro, talvez indagando um ao outro, porque ele falou com a gente que ressurgiria, e algumas pessoas disseram que o viram, mas nós somos discípulos deles, também nós estávamos ali com ele, acreditando na sua palavra, acreditando nas suas promessas, e agora ele não manifestou a nós. Será que nós éramos menores que os outros que estavam acompanhando? Talvez essas indagações estavam no coração daqueles discípulos
aos quais estavam ali de volta para a sua casa. A Bíblia retrata que era no final de tarde, no final do domingo, do primeiro dia da semana, eles estavam voltando. Com certeza iriam continuar fazendo verdadeiramente as suas coisas que eles já estavam fazendo, talvez pregando as bondades que Jesus pregou para eles. Eles estavam acreditando ali numa promessa, mas desacreditados naquilo que Jesus havia feito. A promessa que Jesus havia prometido a eles de ressurgir. Que Jesus, ele disse que derrubarei esse templo em 3 dias, eu o levantarei de novo. Foi uma promessa que Jesus fez, dizendo do seu próprio corpo. E Jesus, em outras palavras, a palavra de Deus diz que a carne para nada serve, mas o Espírito vivifica. Talvez aqueles homens estavam crendo nas promessas de Jesus, nas palavras de Jesus, mas não a ponto de entender o que verdadeiramente Jesus estava querendo falar para eles. Eles estavam aqui acreditando, mas desconfiados, porque naquele momento em que eles voltavam para casa, a Bíblia diz que Jesus aproximou-se deles. Jesus ia com eles a caminho e Jesus perguntou a eles sobre o que eles estavam falando. E de repente eles consideraram Jesus ali como um estrangeiro, como uma pessoa que não estava a par de nada daquilo que estava acontecendo no momento daquela nação israelita ou para o mundo também. De repente, eles perguntam para Jesus: será que você é o único forasteiro? É o único que está andando pelas nossas terras, que não sabe dos acontecimentos desses últimos dias? Jesus fez uma pergunta para eles: quais? Aí eles começaram a falar: é aquele Jesus, o Nazareno, aquele que nós acreditávamos que seria o nosso remidor, seria aquele que estaria governando sobre nós, que fez milhares de promessas e nós acreditamos. E ele disse que ressurgiria, mas até agora ele não se manifestou a nós. Ainda umas mulheres o viram, alguns dos discípulos tinham visto, algumas pessoas têm dito que anjos apareceu ali e falaram com eles, mas nós estivemos esperando e até agora nós não foi manifestado nada. De repente, aqueles homens estavam, aleluia, com seus olhos fechados. Aqueles homens ainda não tinham entendido aquilo que Jesus havia falado para eles. Eles falavam de Jesus como muitos de nós falamos de Jesus, né? Falamos das coisas que Jesus fez, falaram das coisas que Jesus também fez entre ele, e falamos das coisas que Jesus já fez por nós, mas ainda nós não tínhamos fé, eles também ainda não tinham fé suficiente para acreditar na ressurreição de Jesus. Aqueles homens estavam ali entristecidos, andando para suas casas de volta, sem saber que estavam conversando com o próprio Mestre. Eles estavam voltando para suas casas. Aqueles homens estavam com o coração duro naquele momento, porque eles tinham uma esperança de que Jesus pudesse fazer algo por eles. Eles estavam ali esperando que Jesus ele pudesse se apresentar a ele como apresentou aquelas mulheres, como apresentou também, né, a outros discípulos. E de repente aqueles homens, eles ali caminhando e Jesus falando com eles, e eles falando para Jesus, pregando para Jesus
aquilo que Jesus já sabia. Muitas vezes nós queremos falar para Jesus aquilo que Jesus já sabe. E nós não depositamos a nossa fé. Nós não acreditamos no poder de Jesus sobre as nossas vidas. Nós queremos, às vezes, realizar as coisas nas nossas vidas. E Jesus já realizou muitas. E nós achamos que nós fizemos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria força que nós realizamos aquilo. Mas não compreendemos que é Jesus que fez na nossa vida. E aqueles discípulos estavam assim, estavam com corações deles duros, né? Porque as promessas que o Senhor tinha feito para eles até aquele momento, então, não tinha sido realizado nada. E eles agora, desconfiados de tudo aquilo que estava passando, Jesus começa agora a falar para eles, depois deles cobrarem de Jesus, achar que Jesus era um estrangeiro, cobrarem de Jesus a posição, né, de um homem, né, que estava junto com eles naquele momento. E de repente Jesus se apresenta para eles e chama eles de nécios. Jesus estava chamando aqueles homens achando que eles eram alguma coisa, e Jesus chamando eles de nécios e tardios de coração. Pessoas que não estavam acreditando na profundidade do que Jesus tinha falado para eles. Aqueles homens estavam ali de momento, passando com Jesus, caminhando com Jesus, mas ainda não tinha os seus olhos abertos para ver quem falava com eles, que era verdadeiramente o Mestre que estava dizendo para eles aquelas coisas. Jesus chamou eles de nécios. Jesus estava falando para eles que eles eram incrédulos. Jesus estava dizendo para aqueles homens que eles não estavam com a fé perfeita perante Ele, porque eles ainda não tinham acreditado. Jesus fala, honestos e tardios de coração. Não está escrito que o Cristo haveria de padecer e deveria de morrer e depois ressurgir? Não está escrito lá nos profetas. Jesus começou a pregar para aqueles homens, desde Gênesis até Apocalipse. Jesus falou da palavra para eles. E de repente, eles falam que chegaram em casa e convidam Jesus agora para entrar em casa. E de repente, quando eles convidam Jesus para entrar na sua casa, Jesus, como um forasteiro que eles disseram que era, resolveu ficar ali na casa deles. E eles convidaram Jesus ali para participar daquele pão com eles ali. Talvez ia ser a última refeição daquele dia, porque já anoitecia. De repente, Jesus ora sobre o pão. E quando Jesus ora sobre o pão, louvado seja o nome do Senhor, os olhos daqueles discípulos se abrem. Jesus desaparece na frente deles. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, agora eles entendem a verdadeira promessa do Senhor. Eles entendem verdadeiramente que era Jesus. Quando Jesus ali ora e parte o pão, aleluia, era algo que Jesus já tinha feito com eles, aleluia, outroras. Jesus já tinha partido o pão, Jesus já tinha dado graça, Jesus já tinha, aleluia, tomado a ceia com aqueles discípulos. E de repente, louvado seja o nome do Senhor, Jesus agora desaparece na frente deles. E um começa a falar para o outro. Não ardia o nosso coração quando ele ali falava da palavra. Louvado seja Deus. A primeira lição então que nós aprendemos aqui, que nós acreditamos, aleluia, em Jesus. Nós acreditamos no Cristo, mas não vivenciamos o poder de Deus que há na ressurreição de Cristo. Crentes, amados irmãos, aleluia, nós não podemos viver um evangelho superficial. Nós não podemos viver um evangelho, aleluia, de história. Não podemos viver um evangelho porque está escrito ali na Bíblia,
aleluia, mas não acreditamos no poder de Deus que há na palavra. Jesus falou, certa feita com seus discípulos, né, que nós examinamos a Escritura, porque cuidais nas Escrituras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ter a vida eterna. É nas Escrituras que estava escrito sobre Jesus, aleluia, é nela que tem a vida eterna. Mas o que acontecia, aleluia, com aqueles discípulos, e eles não estavam vivenciando verdadeiramente a Escritura. Ali a Bíblia diz que nas Escrituras, cuidai dela e ter a vida eterna para todo aquele que crê no Senhor. Aleluia! Jesus falou certas feitas, lá em João capítulo 7, versículo 37. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de água que correm para a vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia, nós precisamos de crer verdadeiramente nas promessas do Senhor. Nós precisamos de crer na verdade que há na palavra do Senhor. Aleluia, porque a Bíblia, aleluia, ela é poder, aleluia, para todo aquele que crê. Quem crê na palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, ou mais cedo ou mais tarde. Mas nós temos que viver, irmãos, um evangelho verdadeiro, um evangelho que promete para nós vida nova, e nós devemos agir assim, com fé, ficar firmes na presença do Senhor, para nós não podermos, de maneira nenhuma, aleluia, perder aquilo que Deus tem prometido em sua palavra para nós. E aqueles dois discípulos ali, eles com o coração duro, eles não entendiam, até o momento em que Cristo abriu, aleluia, os seus olhos. E nesta noite, o desejo meu é que Cristo abra os seus olhos. O crente, às vezes, está acostumado a ouvir, para Jesus te ouvir, você tem que orar, para Jesus te ouvir, você tem que ler a palavra. Sim, nós precisamos orar, precisamos ler a palavra, mas mais do que isso, nós precisamos crer, ter uma viva esperança dentro de nós. Nossos corações têm que arder quando nós abrimos as Escrituras, aleluia, para nós, aleluia, adorarmos o Senhor, para nós falarmos com o Senhor, para nós ouvirmos a voz de Deus para conosco. Nós temos que estar sensíveis à sua palavra. Nosso coração tem que estar ardendo, aleluia, de vontade, aleluia, de mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor. Está perto do Senhor. Não podemos cair na mesmice. Não podemos ficar todos os dias, eu leio a palavra, eu oro, mas não crer, aleluia, como a palavra de Deus nos ensina a crer. Jesus diz que aquele que crer nele, aleluia, verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, pedireis a ele o que quiser e será feito. Aleluia, muitas das coisas nas nossas vidas não acontecem porque nós cremos, mas nós não cremos, aleluia, como o Senhor Deus pede, que tenhamos, que pedimos com fé, com convicção daquilo que nós aguardamos no Senhor. Segunda lição que nós aprendemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, é que nós precisamos de ter os nossos olhos abertos. Nós precisamos de enxergar, aleluia, aquilo que o Senhor faz. Quando nós enxergamos, quando nós olhamos, que tenhamos os nossos olhos abertos através da palavra do Senhor, a nossa alma se alegra. Aí há um reconhecimento de tudo aquilo que Deus faz por nós. Muitas pessoas têm recebido de Deus bênção e têm achado que é eles que estão realizando pela sua própria força, seu próprio esforço, seu próprio poder, mas é Deus que nos condiciona, é Deus que nos direciona a
alcançar, a conquistar tudo aquilo que nós lhe pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, aqueles discípulos com seus olhos abertos, aleluia, eles puderam contemplar as maravilhas de Deus, para trazer a eles a compreensão, louvado seja o nome do Senhor, do seu grande amor por eles. Nós precisamos entender que o Senhor Deus nos ama. Nós precisamos entender que o Senhor Deus, Ele quer o melhor para nós. Nós precisamos estar com nossos olhos abertos. Nós precisamos olhar para o Senhor e entender, aleluia, os propósitos de Deus, ainda que esteja difícil, ainda que o momento é de dificuldade para nós, para toda a humanidade, mas se nós cremos em Jesus, como diz as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor, nós teremos vida, nós teremos as respostas, aleluia, das quais nós pedimos ao Senhor e almejamos alcançar de Deus. Foi preciso Jesus abrir as Escrituras para aqueles homens, para que eles viessem entender, qual que era o propósito de Deus para as suas vidas. Que nós também possamos entender qual é o propósito de Deus para nós. Talvez na sua vida tenha sucedido coisas, tenha acontecido coisas que talvez você vai dizer para si mesmo, mas será que eu estou servindo esse Deus? Será que eu estou fazendo o que Deus quer? Eu posso estar fazendo e não estou recebendo nada dele, mas todas as coisas é no tempo do Senhor. Todas as coisas é como Deus quer. Se nós fizermos o que Ele pede, Ele vai fazer por nós. A Bíblia nos diz lá em Josué capítulo 1, que nós não devemos olhar nem para a esquerda nem para a direita. Nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar sempre pela lei do Senhor, viver a lei do Senhor, fazer tudo que nela está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele promete, aleluia, que nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Você tem guardado as Escrituras, você tem feito conforme as Escrituras. Aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles tinham vivido com Jesus, mas não estavam guardando as promessas do Senhor. Aqueles que guardam a promessa do Senhor, aleluia, o Senhor se manifesta e Ele realiza a sua vontade. Quando Jesus desapareceu perante os olhos daqueles homens, eu entendo que Jesus quis dizer para eles: agora seus olhos estão abertos, é somente fazer o que está escrito na minha palavra, é somente fazer a minha vontade para que tudo te vá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele não é apenas um Evangelho teórico. Nós precisamos entender que o Evangelho não é algo que foi escrito, que está para ficar na história. Aleluia. Para que os homens vejam que alguém um dia entregou a sua vida por eles. Não, nós precisamos viver, aleluia, esse Evangelho, aleluia. Nós precisamos entender que o poder de Deus está na vida daquele que crê, porque o Evangelho, ele é loucura para o homem, para o descrente, mas para o crente, ele é poder de Deus na vida daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no Senhor. Creia no Senhor nesta oportunidade que você tem tido. Não abandone o Senhor, mesmo nas dificuldades, nas lutas que você possa estar passando. O Senhor é contigo. O Senhor vai mover em seu favor. No tempo dele, Ele quer trabalhar na sua vida. Abra o seu coração, dê a oportunidade do Evangelho entrar na sua vida. Dê a oportunidade do poder de Deus ser manifesto em você, que você vai ver, aleluia, que o Senhor Deus, Ele tem compromisso
com você, com aquele que tem compromisso com Ele, com a sua palavra, aquele que caminha na sua direção, aleluia, jamais Ele o abandonará. O Senhor jamais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, jamais desprezará aquele que está fazendo a sua vontade. Faça a vontade do Senhor. Cada dia, abandone todo o pecado, abandone todas as coisas que não prestam, todas as coisas que atrapalham a sua comunhão para com Deus, aleluia, e viva um evangelho verdadeiro, e viva um evangelho de transformação, viva um evangelho de mudança, viva um evangelho que vai te levar para o céu. E o Senhor Deus prometeu que nós receberemos 100 vezes mais aqui na terra e por fim receberemos a vida eterna. Creia no Senhor Deus. Deixa o Senhor Deus trabalhar no seu coração. Deixa o Senhor Deus trabalhar na sua alma. Aleluia. Entrega cada dia a sua vida a Ele. Deixa que Ele cuide de você. Deixe que Ele cuide da sua família. Deixe que Ele cuide dos seus negócios. E você vai ver que o Evangelho vai deixar de ser uma teoria. O Evangelho vai deixar de ser uma história, mas vai ser poder de Deus na sua vida. Eu te abençoo nesta noite, nesta oportunidade, em nome de Jesus, que todas as coisas venham se realizar na sua vida, na sua família. Aonde que você estiver, no seu trabalho, que o Senhor possa tomar a direção de todas as coisas. Creia no Deus de poder, creia num Deus de transformação, creia num Deus de vida, porque a vida Ele quer dar para você, se você crer. Eu agradeço a minha oportunidade, no nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Eu tenho certeza que se você parou aí esses minutos na sua noite, ou qualquer horário do dia que você estiver escutando essa palavra, tenho certeza que você foi edificado e que você recebeu de Deus algo importante. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não deixa isso escapar, mas permaneça com essas palavras na sua mente, para que você possa, dia após dia, saber reconhecer Deus na sua vida. Que nós não sejamos discípulos negligentes, que nós não sejamos discípulos que apenas conhecem de ouvir falar, mas que nós possamos reconhecer o agir do Senhor no nosso viver diário. E assim possamos receber a vida eterna no final da caminhada. Glória a Deus. Obrigado, presbítero Laí, por esta mensagem abençoada. Também agradeço ao Dedé, que fez esse fundo musical excepcional aí durante a mensagem. Estamos com saudades. E eu quero nessa hora orar por você. Feche seus olhos onde você estiver. Pai querido, amado, Deus santo, nós te engrandecemos. Te agradecemos pela tua palavra que é tão linda, Pai querido. Ó Deus, e que tem, ó Deus, a capacidade e o poder de transformar as vidas. Que nós sejamos, Pai querido, discípulos fiéis. Que nós possamos ser encontrados entre aqueles que são chamados de servo bom e fiel, ó Deus, que fazem, ó Deus, e permanecem dentro do teu querer e da tua vontade. Toque em cada vida que escutou essa transmissão pela rádio ou pelo YouTube, que em nome de Jesus as famílias sejam alcançadas. Ó Deus, nos cobre com tuas mãos poderosas, nos protege desse mal que assola a humanidade, chamado coronavírus. Ó Deus amado, guarda aqueles que estão trabalhando, ó Deus, aqueles que estão no enfrentamento e as autoridades que estão tomando as decisões. Ó Pai, nos guia, porque sabemos que o Senhor é aquele que está no controle de tudo. Ó Pai, assim quero te agradecer e entregar em nome de Jesus. Amém. Se você, meu amado, escutou essa palavra e quer interagir conosco, aproveite o espaço no YouTube, vá lá no canal AD Viçosa e comente nesse vídeo, coloque ali a sua opinião, faça ali o seu pedido de oração e fique ligado, né? Se inscreva no canal e ative as notificações para você receber todos os conteúdos que são colocados ali de escola bíblica dominical, de estudo para família, de historinhas para criança,
e das transmissões que você pode ouvir quando você quiser. Corre lá pro Instagram agora, vai ter uma live abençoada no nosso perfil oficial, que é o @adeviçosa_oficial. Vai ter agora uma live com o pastor Getúlio e com outros irmãos. Você vai ser abençoado, eu tenho certeza. Louvado seja Deus. Até a próxima transmissão, que são as quartas, sextas e domingos, às 7h30, aqui na Rádio Melodia ou pelo YouTube. Deus te abençoe.